Vou gravar. Tiago, mais uma vez te agradeço pela tua presença, teu tempo, disponibilizado seu conteúdo, da sua vontade de nos ajudar, compartilhar com a gente. Seja muito bem-vindo, mais uma vez aí com o público do Trilha do Investidor 360. Tá contigo. Muito obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Trilha do Investidor 3.0, é isso? 360, é o 360. 360. Que legal. Parabéns. Show de bola. Gente, vamos lá. Hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre renda variável, Brasil e exterior. Ah, eu tenho uma certa experiência com esse investimento porque desde 2000 que eu aplico em bolsa de valores. Ganhei muito, perdi muito, e aí então a gente sai com uma certa experiência. O foco, acho que o fato principal da gente começar há muito mito nesse mercado. Muitas pessoas têm medo por conta das possibilidades de risco. Muitas pessoas acabam achando que é uma loteria, e já vou explicar por que não é uma loteria. Porque a loteria você joga e dá a sorte. A bolsa de valores, esteja aqui ou lá fora, se você jogar e para tentar sorte, certamente você vai perder. Então, por trás disso tudo, existe uma estratégia. Se você não tiver uma estratégia, é aí que a gente precisa montar. É o segredo do sucesso numa bolsa de valores, chama-se estratégia. Tá? E para começar, eu vou falar de alguns conceitos e depois a gente fala um pouquinho de estratégia, ok? Se eu estiver falando coisas que vocês já sabem, por favor, me interrompam para que eu migre para um outro assunto, tá? Não quero chover no molhado. Se vocês entenderem que não está agregando, me breca na hora para eu mudar de assunto, tá bom? Então vamos lá. Tiago, acho que isso não vai Diga. ser preciso, porque depois eu vou subir esse vídeo também no canal do YouTube, então sempre vai agregar para alguém. Pode tocar o seu Tá bom, cronograma aí, beleza? tá bom, beleza. Bom, falando um pouco de Brasil, obrigatoriamente, aplicação em renda variável é via Bolsa de Valores. E você pode ter a sua conta na própria Bovespa, mas você normalmente consegue investir via um banco ou via corretora. Eu utilizo uma corretora ligada ao Banco BTG e a gente então consegue ter ali bons resultados. Por quê? As ações que aparecem são ações de prateleira, ações que você compra no mercado. E quando você tem um especialista por trás, você acaba tendo acesso, além das ações, a alguns fundos. Então, por exemplo, você normalmente a gente fala do nível um, que são as ações top, aí tem o nível 2 e o nível 3, que são as ações de maior risco. Mas aqui, quando você vai por conta própria, sem conhecimento, a chance de você tomar um prejuízo ou investir errado é muito grande. Quando você tem um especialista te ajudando, você consegue saber retorno, preço da ação, qual é o preço justo de mercado que ela deveria, que você deveria pagar. Então, isso te ajuda muito, tá? Dentro da B3, então, nós temos ações que são partes de empresas SA, Sociedade Anônima, que publicam então essas cotas na Bolsa de Valores para que você consiga comprar. Então você imagina só uma Vale, uma Petrobras, que são as duas maiores, como que você vira um acionista, como que você passa a ter participação nos lucros dela, comprando estas pequenas cotas que elas disponibilizam, tá? Depois eu falo um pouquinho de estratégia. O outro segmento importante que a gente tem dentro da Bolsa de Valores são os fundos de investimento imobiliário. Nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, mas aproximadamente nos 5, eles ganharam uma notoriedade muito grande. Por quê? Há uma mídia positiva em cima deles e as pessoas começaram a pensar em estratégias para fazer pé de meia.
Então, o fundo de investimento imobiliário, ele é fantástico porque ele te paga rendimento mensal sobre aquela cota. Tem fundo que paga pouquinho, por exemplo, 0,1%. Mas tem fundo que paga 1,4, 1,5. Fundos muito mais caros chegam a pagar, às vezes, 2% ao mês. Líquido, sem incidência de imposto de renda. Somente se esse desgoverno vier com essa tarifa sobre o- os investimentos. Mas, por enquanto, ele é livre. Tá? Então é muito bacana. Então, muita gente tem formado um pé de meia com os fundos de investimento imobiliário. E eles se dividem em alguns pontos. Quais são eles? Primeiro, já ouviram falar em fundo de investimento imobiliário do tipo tijolo? Eles são, são galpões que as empresas constroem, principalmente galpão logístico, e eles então colocam na bolsa para que você compre essas cotas para ajudar, entre aspas, no financiamento com eles. E depois eles te remuneram sobre isso. Durante a pandemia, esses caras sofreram, mas hoje é um excelente tipo de FI para se investir. Outro tipo é o papel. O do tipo papel. O que que é isso? Isso. Atrelados ao DI, né, ao indexador DI, ou à renda fixa. Então, você tem carteiras de Tesouro Nacional, dos três tipos, você tem carteira de papéis atrelados à inflação, papéis atrelados a juros pós-fixado, fazer claro, diluindo ao longo do tempo o seu risco, tá? Outro tipo que tem são o fundo dos fundos. Aí é somente papel, onde você está falando de fundo de investimento imobiliário, onde você vai ter LCI, LCA, você vai ter CRI, CRA. Então, são carteiras de fundos que compõem um grupo de FI. E aí você depende, então, da rentabilidade de cada carteira para fazer com que este fundo renda. Normalmente, este tipo de fundo de fundo, é o que menos rende, porque ele é o mais seguro, quando a gente falando de renda fixa. Então, quando você for olhar a carteira de um FI de fundo, veja o que ele está atrelado. Se é a inflação, se é a UDI, se é a Selic. Então, normalmente são fundos mais seguros, por isso que rendem menos, tá bom? Outro tipo são os híbridos. Eles misturam tijolo, papel e fundos. Então, esse é um fundo bem diversificado. Então, você também não ganha muito nele. E normalmente um papel puxa para cima, um tijolo puxa para baixo, o fundo dos fundos puxa mais para baixo. Então, você vai ter um, é mais flat, assim, é mais seguro, tá? Investir nesse tipo de fundo. Agora, tem dois outros fundos imobiliários que são os meus preferidos, que aqui sim você ganha de duas formas. Primeiro, no dividendo maior, e segundo, na valorização da cota ao longo do tempo. Lembra que eu comentei sobre estratégia? Então, você vai ter alguns papéis destinados a longo prazo, outros papéis destinados a curto e médio. Mas a sua principal estratégia tem que ser o que que eu quero? Ganhar como dividendo, ter uma renda passiva, ou eu quero na valorização da cota? Estes dois são os dois principais que eu recomendo que você quiser atrelar essas duas estratégias. Pensar a longo prazo e ter o dividendo mensal, que são lajes corporativas ou o nome popular prédios comerciais e os FIAGROS. O que é o FIAGRO? São FIs voltados ao agronegócio, principal atividade do nosso país, principal atividade econômica do nosso país hoje, tá bom? Então, e aqui dentro do FIAGRO, eu estou falando de boi, soja, milho, café.
todo tipo de commodity operada no mercado futuro da Bolsa de Valores, tá bom? Esses são os tipos, então, de fundo de investimento imobiliário que nós temos. E tem um outro, que é um outro tipo de fundo, chamado ETF, tá bom? O que que é um ETF? Ele tem um nome em inglês muito bonito, mas o que basicamente é isso? Ele é um fundo que replica um outro tipo de fundo no mercado, um índice no mercado. Então, exemplo, você vai comprar uma ETF. Você vai pegar um grupo de ETFs, este grupo vai replicar o índice inflação. Outro grupo vai replicar o índice Ibovespa. Outro vai replicar juros futuros. Outro vai replicar commodities. Então, é um fundo que replica outro tipo de índice no mercado. Na prática, como que isso funciona? Quando você compra um ETF, você está comprando uma cota que ele representa uma parcela deste índice que este fundo representa. Então, é uma boa sacada essa, porque você acaba diversificando bastante a sua carteira. Então, por exemplo, tem muita gente que só investe em ETF. Então, um ETF atrelado à inflação, outro ETF atrelado a juros futuros, outro ETF atrelado ao mercado imobiliário e assim consequentemente. Porque ao invés de ele comprar pouco de muito, ele compra muito destas ETFs e acaba diversificando. Ponto importante: o ganho de uma ETF é infinitamente menor do que se você investir numa ação ou num fundo de investimento imobiliário. Por quê? Porque a ação você compra inteiro. A Bovespa ela trabalha com lotes de 100, lote padrão 100 unidades. Você consegue comprar fracionado a uma unidade, de unidade em unidade. Agora, quando você vai para um ETF, você compra parcela de uma unidade. Então, para você ver o seu dinheiro crescer, render, é muito demorado. A não ser que vocês sejam milionários e coloquem uma baita de uma grana. Mas, se você colocar uma baita de uma grana nesse tipo de fundo, não é o mais inteligente. Seria você diversificar entre ações, FI e o ETF. Tá bom? Perfeito? Esse conceito ele é meio novo, ele é um pouco complexo de entender, mas procurei aqui ser o mais claro possível para falar, para explicar, perdão. Vamos falar um pouquinho de estratégia? Primeira coisa que o investidor em ações na Bolsa de Valores, ou FI, ou ETF, ele deve ter. Primeiro, o que eu quero? Eu quero valorização do meu patrimônio ou eu quero renda passiva? Dá para conseguir os dois? Sim. Muito difícil, mas você consegue. Tem ações e FIs que te permitem esse tipo de coisa, tá? Depois eu vou mandar para o Ederson um material sobre o eu tenho, que tem algumas ações que permitem você combinar esta jogada. Valorização ao longo do tempo e rendimento mensal. Tiago, qual que é a vantagem disso? A vantagem é a seguinte: suponhamos que você compre uma ação a R$ 10. Mês que vem, essa ação vai estar R$ 10,50. Só que neste mês agora, esta ação vai pagar para você R$ 1 de dividendo. Então você, ao longo do tempo, você recebe o dividendo e ao mesmo tempo essa valorização da cota acontece. O que que isso reflete para você? Você vai somar grana ao seu patrimônio. Não vai só receber, você vai aumentar o seu patrimônio em valor, tá? Outra estratégia, você investiu, recebeu um dividendo. O que que você faz com esse dividendo? Muitos falam
de você baixar o seu custo preço médio, muitos falam de você recomprar com a mesma ação. Eu acho que isso depende. O que não pode acontecer é esse dividendo ficar no seu bolso, exceto se você tem dívidas a pagar ou precisa desta grana para uma emergência. O correto seria o quê? Receber um dividendo. Exemplo, tenho investido R$ 10.000, recebi R$ 500. O que é que eu vou fazer? Eu vou comprar mais desta ação ou deste FI, para que no mês seguinte eu receba 530. Dali 2 meses que eu receba 560 e assim sucessivamente. Muitos pais fazem isso para seus filhos e muitas pessoas fazem isso para quitar apartamentos, porque ela vai juntando esta grana, a gente chama de efeito bola de neve. É dinheiro, é dinheiro gerando juros compostos e a gente vai então recebendo, sendo remunerado por isso. Por outro lado, alguns mais conservadores, e de novo, não é errado, isso é estratégia, pegam esse dividendo, colocam em renda fixa. Perfeito também. Eu estou tirando do risco e passando para algo seguro. Isso aumenta patrimônio. Fantástico também. Então, exemplo, você tem um objetivo de comprar uma moto, comprar uma Harley Davidson. O que que você vai fazer? Você vai começar então a juntar esta grana do dividendo. Então você tira ela o dividendo, o principal mantém-se aplicado. Você pega o dividendo e compra, então, título do Tesouro Nacional, por exemplo, tá? Um LCI, um LCA, outro exemplo. E você então passa então a tirar do bolso direito, passar para o bolso esquerdo. Então você tira de algo arriscado, passa para o mais seguro. Neste caso, veja que o seu patrimônio está crescendo ao longo do tempo, tá? Tiago, só uma observação, Tiago. Esse que você falou do bolso direito e bolso esquerdo você tirou do Baster? Não. Pai rico, pai rico, pai pobre. Legal, legal. Eu ouvi um vídeo do Baster, cara, em 2016, 17, que falava exatamente sobre isso. Crescimento de patrimônio, bolso direito, bolso esquerdo, risco, seguro. Cara, achei fantástico, me ajudou muito, 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 muito isso daí. Sim, por quê? É, muita gente, para você operar na bolsa, você precisa ter uma inteligência emocional um pouco boa. Por quê? Porque há um alvoroço, e quando há um alvoroço, algum evento que mexe com a bolsa, as pessoas ficam muito amedrontadas, tiram o dinheiro da bolsa, vão para um lugar seguro, que normalmente é o dólar, e aí a cotação dispara. Para isso, então, cria essas oportunidades. Por isso que a gente precisa ter inteligência emocional e não seguir o fluxo dos outros, tá? Exemplo. Bom, acho que só para finalizar a estratégia. Então, não há estratégia, não há certo ou errado. Existe a estratégia que você quer montar. Toda estratégia vai dar certo, seja um pouquinho mais seguro ou mais arriscado. Aí depende do seu apetite ao risco, tá bom? Eu, por exemplo, por muitos anos, recebi o dividendo e reapliquei na mesma ação ou FI. Quando eu vi que este FI estava me deixando de valorizar para o patrimônio, eu recebia o dividendo desse FI, pegava este valor e comprava outro FI, onde tinha lá o DY, que é o Dividend Yield, que o mercado chama, que é a taxa de dividendo, acima de 1,4, 1,5. Lembra-se que tem o risco. Então, o que que eu fazia? Eu mantinha num dividend yield mais baixo, o principal, pegava o lucro que eu estava tendo e aplicava em outro FI com dividendo maior. Tiago, você precisa ter muita grana para aplicar em FI, ações? Não. Hoje existem FIs a R$ 7, a R$ 8, a R$ 12, e com bons dividend yields. Existem ações hoje a R$ 3. Por exemplo, você pega um Banco do Brasil, que é uma excelente pagadora de dividendo, ela está R$ 30. Mas você pega uma Gerdau, está por volta de R$ 9. Você pega a Vale já um pouco mais cara, cerca de 40. Você tem Eternit, várias empresas que permitem um acesso barato ao mercado de ações.
A minha estratégia vale para você? Pode ser que sim. A sua vale para mim? Também pode ser que sim. Por quê? Porque os alvos podem ser similares. O ideal é você saber onde você está pisando, para não embarcar nesta. é, é, não embarcar junto com a maioria das pessoas, tá bom? Eventos que você tem que ter dinheiro para comprar, seja uma, 10 mil ações. Ano eleitoral, no Brasil, ano eleitoral nos Estados Unidos, épocas de comemorativas, por exemplo, Thanksgiving, Black Friday, Dia das Mães. E aí, por que isso? Porque cada segmento tem as ações que valorizam ou desvalorizam. Então, qual que é a eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando a maioria de vocês são bem jovens, então não sei se vocês chegaram a pegar um presidente chamado Bill Clinton nos Estados Unidos. Quando Bill Clinton era presidente, depois veio quem? Veio o George Bush. A mesma linha de raciocínio, direita e tal. Quando veio o Obama, houve-se um risco muito grande por conta da descendência dele, muçulmano, como é que seria num país protestante e tal. Então, muitas ações, muitas empresas do setor conservador caíram. Momento de compra. Por quê? Porque as ações chegaram a perder 30, 40, 45%. Ele fez um bom governo. Depois veio, se eu não me engano, veio o. Eu não lembro depois do Obama quem foi, mas vamos pular para o Trump, tá bom? É o Bush, né? O George Bush. Também foi bem. Quando o Trump ganhou do Bush, aí teve um evento chamado Circuit Break, que é o quê? Colapso na Bolsa de Nova York. Todas as ações caindo abaixo de 30%. O que as pessoas faziam? Saíam das ações e iam para o dólar. Gente, quem ganhou, quem comprou na eleição, na primeira eleição do Donald Trump, arregaçou de ganhar dinheiro. Arregaçou de ganhar dinheiro em 3 anos. Por quê? Porque com o circuit break, imagina você comprar descontado a 30, 35%. Você não vai usar esse dinheiro no curto prazo. 6 meses depois, ele mostrou o governo de direita, colocou uma política um pouco mais. Estou falando do primeiro mandato, ok? Ele veio, colocou uma política séria de investimento na área militar, investimento na área farmacêutica, tecnologia. As ações voltaram a fazer isso aqui. Então, quem tinha comprado na baixa, por exemplo, ações da Microsoft, que estavam a 210, ela chegou a 100. Ações da Oracle, que estava a US$ 300, ela chegou a 50. E hoje ela está no mesmo patamar. Então, arrebentou de ganhar dinheiro. Então, a gente sempre tem que estar esperto com isso. Eventos políticos nos Estados Unidos é excelente oportunidade para a Bolsa Brasileira para a gente comprar ações. Pô, Thiago, mas você estava falando de Oracle, você estava falando de Amazon, tá? Ações no Brasil ligadas a empresas que estão nos Estados Unidos também sofrem. Então, exemplo, quando o Trump, no primeiro mandato, ganhou, a gente tinha Gerdau, Vale, Banco do Brasil, a Caixa, porque são bancos que financiam obras no exterior via Banco Mundial. E estas empresas, a FEG, por exemplo, recebe aportes das empresas dos Estados Unidos para suas operações no Brasil. Então, a Suzano Celulose, por exemplo, essas ações acabam sendo muito desvalorizadas quando tem ano eleitoral nos Estados Unidos por conta da incerteza. E aí abre-se, então, uma grande e excelente janela de oportunidade para compra. Eu, Thiago, eu só tenho R$ 500, eu só tenho R$ 1.000. Não estou falando de valor,
Estou falando do seu comportamento para aproveitar a compra destas ações. Você pode comprar uma ação. Não interessa a quantidade, interessa o comportamento para você experimentar esse tipo de movimento. Agora, com esse conflito, ou melhor, Rússia e Ucrânia, ações relacionadas a petróleo caíram muito. Petrobras caiu muito, Vale caiu muito. Intensificaram quedas agora com Israel e Irã. Então são grandes oportunidades que nós temos para comprar. Mas, Thiago, mas eu vou comprar. E quando que isso vai subir? Não sei. É estratégia. Eu não vou aportar tudo nisso. Vou pôr uma parcela importante para que a rentabilidade ao longo do tempo me favoreça. Lembrando que a guerra ela é finita. Logo, em algum momento, alguém surge para dar um basta nisso. Lembrando que, normalmente, os Estados Unidos investe pesado na área militar. Pode reparar que os ciclos e ciclos de guerra são provocados para que gire também a economia, o segmento na área militar americana. Então, envio de caças, envio de armamento, envio de exército, envio de tanque de guerra, envio disso tudo. E aí essas empresas atreladas ao, à economia americana também valorizam bastante. Quer um exemplo fora da curva que aconteceu com a eleição do ex-presidente Bolsonaro? Lembram da Taurus, empresa de armas? Ela estava há muitos anos muito forte assim com o valor. Ele assumiu, veio com a política de armamento, né, ou com a tentativa de armar a população. As ações, não só a Taurus, como ele, outras empresas de armas no Brasil, valorizaram demais. Hoje eu não sei como está, não tenho acompanhado isso, tá? Mas são oportunidades que o mercado enxerga para a valorização. Acho que falamos aqui um pouquinho de estratégia em relação ao Brasil. O ponto principal sempre você diversifica. Não tem dinheiro fácil. Então, sempre busque diversificar a sua carteira, seja em ações, em FIs ou ETFs, para que você consiga ter um risco diluído. Eu vou dar um exemplo de um erro meu. Ah, eu comprei um apartamento e eu falei assim, eu vou guardar o dinheiro da última parcela, que é a parcela das chaves, para para pagar essa parcela e vou pôr na bolsa de valores. E eu coloquei uma grana pesada na Eletropaulo, ELPL4. O que aconteceu? Algo que não estava no meu controle, não sabia, veio a crise hídrica em São Paulo. Eu falo, e essa ação, ela caiu, por exemplo, o meu preço médio dela era baixo, era cerca de R$ 13. Eu comprei muito. O que aconteceu? Crise hídrica. Essa ação chegou a 3. O que eu tive que fazer? Buscar outros recursos de outro investimento para conseguir pagar essa parcela das chaves. E aí, como é que eu recuperei o prejuízo? Levei 8 anos para recuperar esse prejuízo. Como? Comecei a vender Eletropaulo mesmo no prejuízo, comecei a migrar para ações como TIM, Vivo, Natura, Petrobras, empresas um pouco mais assim arriscadas e que me dariam retorno. Ao longo do tempo, ao longo do tempo, dos 8 anos, zerei esse prejuízo. Mas para você ver, é estratégia. Não me desesperei pelo fato de ter perdido muita grana. Então mantive, com estratégia, mapeei as ações ou FIs que deveriam ter uma boa rentabilidade ao longo do tempo e consegui, então, depois de 8 anos, chegar no 0 a 0. Aí, chegando no 0 a 0, aí eu fui um pouco mais agressivo. Não tinha filho na época, eu já estava com o apartamento
quitado, então fui mais agressivo e aí comecei a buscar ações um pouco mais robustas e com dividendos. Então hoje eu sempre olho isso, ação. Tem um calendário, depois eu te passo, Anderson, tem um calendário que você tem ações que pagam dividendos em janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Então, eu tô focado em dividendo. E aí você pega esse dividendo e vai aplicando em outras empresas ou outros FIs para que você consiga ter essa renda passiva e sempre o dinheiro girando. Tá? Tiago, Agora, deixa eu te interromper com a pergunta. Você precisou ter alguma definição para falar assim, poxa, essa empresa não vai me pagar o prejuízo que eu estou tendo. Eu preciso partir para outra. E, claro, isso daí foi baseado em estudos. Você falar assim, poxa, essa empresa era assim e ela não está mais daquele jeito que me fez comprá-la. Agora eu preciso sair dela para pagar a conta. Foi mais ou menos por aí? E outra coisa, a gente tem no, cerca de uns 5 minutos agora, tá? A partir de agora. tá. No caso desta empresa, foi um pouco com base em dados. Eu estava vendo, né, pelas ações os valores caírem. E uma crise hídrica você não recupera em pouco tempo. Então, esta informação da crise hídrica já me deu um norte, falando, meu, eu tenho que sair. Eu vou sair agora, vou sair mês que vem. Quanto mais ela cair, pior é para mim. Então, eu vi esse gráfico do valor da ação caindo. Então, nunca. Às vezes você precisa de um pouco de emoção. Nesse meu exemplo, foi um pouco de emoção e um pouco de dado, tá? E aí, depois eu só busquei ações que pagavam dividendos para buscar recuperar isso, ou ações que valorizariam em 5, 6 anos. E aí eu acabei levando 8 anos para fazer. Mas o segredo disso foi a diversificar. De eu conseguir pegar setor bancário, minério, petróleo, bens de consumo, e a parte de agro, né? Eu peguei algumas ações do agronegócio que também alavancaram bastante. E um ponto importante, gente, quer correr pouco risco? Vai para o ouro. Ouro via Bolsa de Valores. Cotação só sobe. Quando tem uma guerra, ela oscila um pouquinho, mas em questão de semanas ele recupera. O ouro via Bolsa de Valores é fantástico para investir. Você não tem a barra em casa, e você tem este ativo importante, que hoje é o ativo mais seguro do mundo. Se algum país quebra ou está perto de quebrar, o que que as economias olham? A reserva em ouro que esse cara tem. Não vai olhar a reserva em dólar, não vai olhar a reserva na moeda local. Vai olhar a reserva de ouro que este país tem. E não necessariamente ouro na casa da moeda, ouro investido nas bolsas da bolsa daquele país, tá bom? Acho que é isso, Ederson. Pelo tempo aí. Beleza, cara. A gente pode. Deve ter mais algum tempinho aqui que eu não consigo visualizar aqui agora, mas deve estar faltando um pouco. Tiago, eu compartilho muito da sua estratégia de diversificação, de buscar um pouco mais de risco. E eu falo para aquelas pessoas que me procuram, para aquelas pessoas que trabalham junto comigo também e tal, eu falo assim, para cada uma fatia de pizza que você quer de risco, eu quero que você tenha pelo menos três ou quatro sem risco. É como se eu falasse assim, olha, você quer uma fatiazinha com pimenta? Então você vai ter três ou quatro sem pimenta para você ter uma base de equilíbrio. E quando eu falo dessa base de equilíbrio, eu sempre falo, olha, você tem que ter um pouquinho de renda fixa, você tem que ter um pouquinho de ações de dividendos, você tem que ter um pouco de fundo imobiliário, você tem que ter um pouco de exterior. Eu falo aí para algumas pessoas também sobre essa condição do ouro também, criptomoeda. Por isso que eu falo que o nosso grupo é o Investidor 360, 360. É uma visão 360, global, uma visão para tudo, para todos os lados. Porque hoje em dia está muito fácil da gente poder diversificar a nossa carteira. Você concorda com isso? Sim, eu só acho que isso não é uma regra. Cada um tem Isso. Não é o uma seu regra. momento de vida, É né? O possibilidades, seu né? momento, isso, o seu momento de vida. Então, por exemplo, quem tem filho, o risco de quem tem filho é um pouco tende a correr menos risco de um casal solteiro, por exemplo, né? De um casal sem filhos, ou de um casal mais jovem.
Tem pessoas que ainda não têm uma casa própria, então o risco já é outro, porque está buscando, se for o caso, né? Buscando dinheiro para comprar uma casa. Ah, então, Tem um minuto para encerrar o time, tá? Só. ah, depende, mas eu acho que esta regra de 20, da pizza que você deu, 25% alocado em risco e os outros 75% em renda fixa, é um bom caminho, é um caminho seguro que dá para a pessoa ir brincando, entre aspas, na bolsa de valores com esses 25% Eu não e digo. ver Sim, como que sim. funciona. Eu não digo 75 em renda fixa, mas eu digo assim, algo mais seguro. Por exemplo, um ativo mais arriscado, ok, você vai com menos apetite. E aí você dilui o restante em posições mais seguras, diversificando entre Sim, renda fixa, ações menos voláteis, que sejam dividendos, fundos de investimento, imobiliário. né? Isso Sim, aí. tá bom. É uma Thiago, excelente estratégia, muito Alisson. obrigado e o convite está de pé para você continuar trazendo conteúdo para gente. Fique à vontade.